Beleza, então nós vamos começar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a ordem bipolar e a geopolítica atual, né? Então, eu preparei essa apresentação de slide aqui que eu já encaminhei para vocês, né? Ah, após a Segunda Guerra Mundial, ali após 1945, os Estados Unidos e a União Soviética, elas se firmam como os estados, como os países mais poderosos do mundo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar, né? E o que diferenciava essas duas superpotências? Os Estados Unidos e a União Soviética adotaram modelos diferentes com relação à economia e à sociedade. Os Estados Unidos adotaram o capitalismo e a União Soviética adotou o socialismo. E os dois formaram o bloco capitalista e o bloco socialista. E essa disputa pela hegemonia do mundo, ela ficou conhecida como Guerra Fria. Por quê? As duas maiores potências nunca chegaram a se enfrentar diretamente. Então não houve um conflito armado, não houve um conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos nesse período, que vai ali de 1945 a 1991. Todavia, né, ocorreram guerras, vamos dizer assim, em outras partes do mundo. Ocorreu a Guerra da Coreia, os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul e a União Soviética vai apoiar a Coreia do Norte. Houve também a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos vai apoiar o Vietnã do Sul e a União Soviética, o Vietnã do Norte. E teve também a Guerra do Afeganistão, que os soviéticos ocuparam o Afeganistão durante a década de 80 e os Estados Unidos, através de treinamento de grupos guerrilheiros, eles vão expulsar os soviéticos, né? Então, durante esse período de Guerra Fria, por mais que não houve conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética, esses dois estados, esses dois países que eram superpotência, apoiaram financeiramente, militarmente, logisticamente, esses países em outras guerras, né? E a Guerra Fria, ela vai chegar ao fim. Aqui eu coloquei, o livro traz 1989, né? Eu costumo sempre recordar a data de 91, né? Porque 91 é o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, né? 26 de dezembro de 1991 se dá o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então dependendo do estudioso, dependendo do livro, vai trazer o fim da Guerra Fria como 1989 e outros livros vão trazer o fim da Guerra Fria como 1991. O que a gente sabe é que esse período de 89 a 91, ele é marcado por muita estabilidade, né? Em 89 tem a queda do Muro de Berlim, que era um dos símbolos da Guerra Fria. Em 1990 tem a reunificação da Alemanha, a Alemanha passa a ser uma só. E em 1991 a gente tem o fim da União Soviética. Então foi um período de transição, foi um período bem turbulento, né? Então por isso que existe essa discordância entre datas, né? Tá, o que mais? Os Estados Unidos, tá. Após a Guerra Fria, né, os Estados Unidos, eles emergiram como a grande potência do planeta, né? Não tinha mais a União Soviética entrou em crise na década de 80, em 91 tem o fim da Guerra Fria e os Estados Unidos vão sair como uma superpotência, né? Os Estados Unidos vão sair vencedores da Guerra Fria, podemos dizer assim, né? E aqui tem uma imagem da queda do Muro de Berlim, em 1989. Ah, tá, aqui fala um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial teve um saldo de 50 milhões de mortes e 28 milhões de mutilados, né? E a Segunda Guerra Mundial ela acaba em 1941 com a derrota do eixo, né? Que era formado pela Itália, o Japão e a Alemanha. E o Japão vai ser o último a se render, né? Depois dos ataques nucleares norte-americanos em duas cidades japonesas, né, Hiroshima e Nagasaki, né. Os americanos, ou os norte-americanos, alegaram que os japoneses atacaram a base havaiana de Pearl Harbor e os Estados Unidos vai contra-atacar, lançando duas bombas atômicas nessas duas cidades, né. E com o fim da Segunda Guerra Mundial,
com a vitória dos aliados, os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido, eles são considerados vitoriosos. E eles vão reorganizar o espaço europeu de acordo com os interesses. Então, foram feitas duas conferências de Yalta e de Potsdam que remodelaram as fronteiras soviéticas e alemãs, expandindo as áreas de influência da União Soviética. Então, Estados Unidos e União Soviética dividiram a Europa, né? A Europa Oriental ficou sob a influência da União Soviética e a Europa Ocidental ela ficou sob influência dos Estados Unidos. Então se falava muito um termo que foi utilizado que era a cortina de ferro. Então dentro da Europa tinha países que pertenciam ao bloco socialista, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Albânia, e tinham países que pertenciam ao bloco capitalista, que a França, parte da Alemanha, Inglaterra, eram apoiados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos lançaram uma doutrina chamada Truman, em 1947, que era que eu estava falando, que era uma forma de colocar a Europa Ocidental sobre a sua influência. Ou seja, os Estados Unidos financiaram a reconstrução da Europa Ocidental para ter esses países sob a sua influência. Então, eles investiram muito, eles injetaram muito dinheiro na reconstrução da Europa Ocidental, com medo do avanço do socialismo. Esse período, por isso que ele vai ficar conhecido como ordem bipolar, né? Houve toda essa bipolarização, né? O mundo dividido em dois blocos de poder. O bloco de poder socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco de poder capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Tá. Um episódio interessante dessa disputa entre capitalismo e socialismo é que a Alemanha estava dividida. A Alemanha Oriental, ou Alemanha Democrática, estava sob influência da União Soviética, e a Alemanha Ocidental, ou Federativa, Federal, estava sob a influência dos Estados Unidos. Então a gente tinha a Alemanha dividida. A gente comentou anteriormente que o Muro de Berlim foi um dos símbolos da Guerra Fria. O Muro de Berlim dividia Berlim Oriental socialista de Berlim Ocidental capitalista. Então o muro foi o símbolo da Guerra Fria. E a própria Alemanha estava dividida em Oriental e Ocidental, capitalista e socialista. Durante esse período também, ele vai ser marcado pela corrida, o período da Guerra Fria, né? Ele vai ser marcado pela corrida espacial e pela corrida armamentista. Aí eu coloquei aqui, ó. Nesse cenário, a corrida espacial foi um marco na disputa entre os blocos capitalista e socialista. Os soviéticos foram os primeiros a lançar um satélite e a enviar uma pessoa ao espaço, enquanto os estadunidenses organizaram a primeira expedição tripulada a aterrissar na Lua. Então, os soviéticos mandaram o primeiro homem para o espaço, o primeiro satélite. Os americanos vão contra-atacar, vão mandar a primeira nave tripulada aterrissar na Lua. Se foi verdade ou não, aí é outra história. Se a chegada do homem à Lua foi toda uma invenção norte-americana para contrapor os soviéticos, aí é outra história. Mas que esses acontecimentos estão dentro da Guerra Fria, eles estão, né? E o que tinha como finalidade, né, a corrida espacial? Fazia parte dessa corrida, né, pelo desenvolvimento da tecnologia militar, e era uma maneira de cada bloco fazer propaganda de suas conquistas tecnológicas e seu modo de vida. Então, os Estados Unidos queriam mostrar para o mundo que eles eram melhores do que a União Soviética, e a União Soviética queria mostrar para o mundo que era melhor que os Estados Unidos, a partir da corrida espacial, né? E além da corrida espacial, durante a Guerra Fria, durante esse período de rivalidades, a gente vai ter a chamada corrida armamentista, que o nome já diz, né? É a corrida pela produção de armas, né? O desenvolvimento de material bélico. Então, os dois países se esforçaram para produzir bombas nucleares, bombas de hidrogênio, e com poder de destruição cada vez maior. E essa rivalidade, ela preocupou o mundo, né? Já que os dois países, eles poderiam, né? Caso houvesse uma nova guerra mundial, eles poderiam pôr em xeque, né, a própria existência humana, né?
E até por isso, né, por esse motivo, as duas superpotências tentaram manter os conflitos longe dos seus territórios, que é o caso ali, né? Houve guerra no Vietnã, houve guerra na Coreia, houve guerra no Afeganistão, os Estados Unidos e a União Soviética estavam por trás, mas não houve esse conflito dentro do território soviético nem dentro do território norte-americano. Não teve essa guerra direta, né? E aqui tem alguns uns fatos que marcam a Guerra Fria. Tanto os soviéticos quanto os estadunidenses, eles financiavam rebeldes, partidos políticos e artistas intelectuais para difundir suas ideologias. Então, eu comentei lá sobre a Al-Qaeda, né? Os Estados Unidos treinaram a Al-Qaeda, treinaram lá o Osama Bin Laden para expulsar os soviéticos do Afeganistão, na década de 80. E também o, os Estados Unidos, eles financiaram alguns partidos políticos, né? Os militares no Brasil, durante a ditadura, eles foram apoiados pelos Estados Unidos. Os militares brasileiros tinham medo que o Brasil virasse um país socialista, apoiado pela União Soviética. Então, os militares brasileiros vão ter o apoio dos norte-americanos. Ah, por isso, né, eu vou sublinhar aqui, ó, por isso a Guerra Fria não foi uma guerra no sentido estritamente militar, de combate armado direto, mas uma guerra tecnológica, ideológica e cultural. Eu comento bastante sobre os filmes, né? Tem lá o filme do Capitão América, né? O Capitão América representa os Estados Unidos, o Caveira Vermelha representa a União Soviética. Ou então o filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha representa os interesses dos Estados Unidos, ele vive em Nova York, a roupa dele tem as cores da bandeira norte-americana, né? O vermelho, o azul e o branco. Tem lá o desenho do pica-pau. O pica-pau ele representa as cores dos Estados Unidos. Ele sempre leva a melhor na história, né? Com relação aos outros personagens. Então também tinha uma disputa cultural entre Estados Unidos e União Soviética. Então tinha uma disputa política, ideológica, cultural, para mostrar que um era melhor do que o outro. Em 1995 assume o poder lá na URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um cara chamado Mikhail Gorbachev, né? E ele vai propor algumas reformas para tentar tirar a União Soviética da crise. Então ele criou duas reformas, né, estruturantes. A primeira foi a reestruturação econômica, que é chamada de perestroika, que nada mais era do que abrir a economia soviética para o capitalismo. Então ele propôs a abertura da economia soviética para os investimentos estrangeiros, para a propriedade privada. Então ele faz essa abertura econômica e vai ser chamada de perestroika, né? Já que o socialismo está em crise. E ele também vai promover a abertura política e a transparência das ações do Estado, que é chamada de glasnost, que na União Soviética tinha apenas um partido político, que era o Partido Comunista. E ele vai propor a abertura para outros países, ele vai propor uma, vamos dizer assim, uma, entre aspas, uma democracia. Então, outros partidos vão poder sair da ilegalidade e vão poder competir nas eleições. E como lá na União Soviética o Estado ele tinha o controle dos meios de produção, o Estado tinha o controle das fábricas, das minas, da indústria, né, do comércio, da agricultura, o Estado, como ele tinha os meios de produção, ele também era detentor da informação, e o Estado vai começar a divulgar essas informações. Isso está colocado aqui como as transparências das ações do Estado. E aí o que aconteceu? O Mikhail Gorbachev ele percebeu que a União Soviética não conseguia mais concorrer com os Estados Unidos e ele assinou um acordo para diminuir a produção e a proliferação de armas nucleares com os norte-americanos. Então o presidente da União Soviética se reuniu lá no final da década de 80 com o presidente norte-americano e eles assinaram um acordo reduzindo a produção de armas nucleares. Tá, no próximo slide aqui, ó, é um mapa do período da Guerra Fria, né? Então, os países que estão em verde, eles eram influenciados pelos Estados Unidos. Eles eram países capitalistas. E os que estão em vermelho eram os países que adotaram o socialismo. Então, a gente pode perceber aqui, ó, quem que era socialista? A própria União Soviética, a Mongólia, a China.
Aqui tem o Camboja, Vietnã do Norte. Tem alguns países aqui, a Romênia, a Bulgária, a Iugoslávia, a Albânia e Cuba, aqui na América do Sul. E a gente tem lá o Iêmen do Sul, tem na Ásia, tem também aqui Angola e Moçambique na África, e tem Cuba, que eu já tinha comentado, na América. E o restante dos países que estão em verde são países que são influenciados pelos Estados Unidos, são influenciados pelo capitalismo. Aqui, pessoal, a gente já vai entrar em outro contexto, em outro assunto, que também tem a ver com a geopolítica atual, né, com a geopolítica mundial. Até agora a gente falou sobre a ordem bipolar, sobre aquele período que vai de 45 a 91. E aqui a gente já vai falar sobre alguns conflitos e algumas tensões que envolveram vários países. Primeiro aqui, ó, vou colocar essa frase aqui para vocês que ela lembra, né, um país. E aí eu vou ler para vocês. Os países de economia mais forte, cuja população representa um grande mercado consumidor, com exército bem equipado e treinado e com abundância de recursos energéticos, tendem a ter maior influência de decisões que afetam outros países, sobretudo os que têm menos poder político e econômico. Quando a gente lê essa frase, a gente lembra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma economia forte, é o maior produtor de riqueza do mundo, tem uma classe média que tem bastante poder de compra, tem um exército bem treinado e equipado, eles gastam muito com forças armadas, eles têm recursos energéticos, eles são o maior produtor de petróleo hoje, atualmente, né? Ou seja, eles vão influenciar nas decisões de vários países. Eles têm tanto poder econômico, militar, financeiro, político. Então, essa frase lembra muito os norte-americanos. E sobre essa geopolítica, né, do século XXI, a gente, a gente vai falar um pouco sobre os conflitos e tensões, né? Esses conflitos e tensões entre os países, eles podem se dar de diversas formas, né? Quais são as razões, né? Uma delas, disputas por recursos energéticos, tá? É uma razão para um conflito ou uma tensão. Ou então, disputa de territórios, intolerância étnica e religiosa, e também por rivalidade econômica ou guerra comercial. Então, esses são alguns motivos que levam a alguns conflitos e tensões entre os países. E aqui eu botei uma imagem de um porta-aviões norte-americano, né? Mostrando um pouco da influência dos Estados Unidos nessa geopolítica mundial. Esse porta-aviões ele está transitando lá no Oceano Pacífico. Tá. O primeiro tipo de conflito e tensão, questões territoriais. Tá? O exemplo que eu trago aqui é das Ilhas Malvinas, ou das Ilhas Falklands, né? Que é uma ilha que fica próximo ao território argentino, fica a 464 quilômetros do litoral argentino, só que pertence ao Reino Unido, pertence à Inglaterra. Então é uma ilha que vem sendo disputada nas últimas décadas, né? E houve a Guerra das Malvinas, que foi esse conflito armado entre o Reino Unido e a Argentina. A Argentina vivia lá o fim do período ditatorial, o presidente argentino Galtieri estava com uma baixa popularidade, pouco prestígio, e ele se envolveu nesse conflito com as Ilhas Malvinas, tá? Essas ilhas, por mais que elas estão mais próximas do território argentino do que do território inglês, os ingleses colonizaram essas ilhas lá em 1833. Então, os ingleses colonizaram essas ilhas e se dizem donos delas e consideram parte do território inglês. E a Argentina vai reivindicar, né, vai buscar, através da guerra, retomar o controle dessas ilhas. E aí a gente vai ter a Guerra das Malvinas. Para os argentinos, as ilhas se chamam Malvinas. Para os ingleses, se chamam Falklands. Né? Para os argentinos, a capital se chama Puerto Argentino. Para os ingleses, se chama Stanley. Então, até na nomenclatura, esses dois países eles usam nomes diferentes, né? A guerra ela vai durar aproximadamente 3 meses e os ingleses vão acabar vencendo os argentinos. A Inglaterra tem umas forças armadas muito mais poderosas do que as forças armadas argentinas e eles acabam vencendo até com
com certa facilidade, os argentinos nessa guerra. Então, a Inglaterra vai vencer essa guerra, ou o Reino Unido, em 1982. E aí o fato curioso é que em 1986 vai ter a Copa do Mundo do México, e nas semifinais a Argentina vai vencer a Inglaterra por 2-1, com 2 gols do Maradona na semifinal. Então, tipo, a Argentina perdeu a guerra de 82, perdeu a guerra das Malvinas, mas na Copa de 86 a Argentina vai dar o troco sobre os ingleses, vencendo a Copa. Perdemos a guerra, mas vencemos a Copa. E esse jogo foi muito tenso por isso, essa rivalidade entre Argentina e Inglaterra, vem desde o período lá do início da década de 80. E eles se enfrentaram novamente, Copa do Mundo de 98, se enfrentaram em 2002. Em 2002 foi engraçado porque atrás da trave estava escrito: as Malvinas são nossas. Os argentinos colocaram essa faixa. Então, esse conflito, a gente já sabe que é um conflito que envolve questões territoriais. E aqui no mapa está mostrando a localização das Ilhas Malvinas, né? As Ilhas Malvinas estão a 464 quilômetros da costa argentina e estão a mais de 12 mil quilômetros do território do Reino Unido. E aí, agora, pouco tempo, né? Em 2013, foi feito um plebiscito, foi feita uma eleição perguntando se os habitantes das Ilhas Malvinas eles queriam continuar fazendo parte do território inglês ou se eles queriam fazer parte do território argentino. E por unanimidade, 98,8% da população das Ilhas Malvinas, que são descendentes de ingleses, optaram por continuar fazendo parte do território inglês, né? Então, se uma pessoa nas Ilhas Malvinas precisa de um tratamento mais complexo, a pessoa vai ser tratada lá no Reino Unido. Se a pessoa vai cursar uma universidade, ela ganha uma bolsa para estudar no Reino Unido. Moram 3 mil habitantes nas ilhas, é uma ilha segura. O máximo que tem de violência é violência de bar, violência, briga nos pubs. Então, tipo, roubo, é muito pouco, não se tem notícia de roubo nas ilhas. Então, as pessoas, é o melhor lugar da América do Sul para se viver. Então, as pessoas querem continuar fazendo parte do território inglês. Tem toda uma série de benefícios que eles têm por serem cidadãos ingleses. E novamente a Argentina reivindicou essas ilhas lá na ONU, né? E recebeu o apoio da ONU. Então é uma questão que ela vem se arrastando há muito tempo, vem se arrastando há décadas. Próximo tipo de conflito e tensão: interesses econômicos e recursos naturais. E a gente sabe que esses recursos naturais e energéticos, no cenário atual da economia, eles causam conflitos entre países. E um recurso natural que tem muito valor econômico é o petróleo, né? Porque é uma fonte de energia requisitada no mundo inteiro. O petróleo é a matriz energética do mundo atual, né? Então a gasolina vem do petróleo, o óleo diesel vem do petróleo, o querosene vem do petróleo, o plástico vem do petróleo, o isopor vem do petróleo. Então, o petróleo é uma matéria-prima e é uma fonte de energia usada em vários setores da economia. E o que que acontece? Tem regiões do mundo que tem bastante reservas de petróleo, e tem outras regiões que não tem, né? E também tem o aumento ou seja, tem uma distribuição irregular desse petróleo pelo mundo. E tem o aumento do consumo, principalmente pelos países em desenvolvimento, como a China, né? Que acabam pressionando o preço. Então a gente tem muita procura pelo petróleo, com isso os preços acabam aumentando e gera tensões entre os países. E tem o caso das guerras do Iraque, né? Em 1990, 91, os Estados Unidos invadiram o Iraque. E o Iraque era um dos maiores produtores de petróleo do mundo na Guerra do Golfo, né? E os Estados Unidos têm por trás esse interesse no controle, na distribuição do petróleo. Então, a Guerra do Golfo, ela ficou conhecida, né, pelo Saddam Hussein, e o Saddam Hussein ordenou que
que o Iraque, que as forças iraquianas invadissem o Kuwait, que é um país vizinho rico em petróleo. E aí os Estados Unidos contra-atacaram e destruíram boa parte do território iraquiano. E o Iraque, as forças armadas iraquianas tiveram que se render, né? E depois, em 2013, os Estados Unidos novamente invadiram o Iraque e acusaram o Saddam Hussein de usar armas químicas e armas biológicas para atacar outros povos dentro do Iraque. Então, os Estados Unidos vai formar uma coalizão entre 2003 e 2011, vão invadir novamente o território iraquiano. E aí eu coloquei aqui, ó, muitos analistas consideram que o interesse no petróleo iraquiano tinha sido um dos principais motivos para a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, porque essas armas químicas e armas biológicas nunca foram encontradas no Iraque. Os Estados Unidos alegaram isso, só que nunca foi encontrado nenhum tipo de arma desse tipo, ou seja, os Estados Unidos tinham interesse no petróleo. Nessa época, 2003, o Iraque era o segundo maior produtor de petróleo do mundo. E hoje em dia, os Estados Unidos controlam essas refinarias de petróleo no Iraque. Então, tem um monte de empresa americana no território iraquiano explorando petróleo. Outro tipo de conflito são as rivalidades étnico-religiosas, né? Então, tem vários exemplos durante a história. Tem o exemplo lá do povo palestino, que é islâmico, muçulmano, e o povo israelense, que é judeu. Então, lá na década de 40, foi criado o Estado de Israel dentro da Palestina. Tanto tem dois povos que têm culturas diferentes, têm religiões diferentes, vivendo no mesmo território. Os Estados Unidos e a ONU criaram esse Estado de Israel dentro da Palestina e vai provocar uma série de conflitos, né? Israel é um país poderoso, um país moderno, apoiado pelos Estados Unidos, e a Palestina é um país pobre, sem muitas condições infraestruturais, energia, distribuição de água. Então, tu tem dois países vivendo em conflito constante. Vira e mexe, tu tem conflito nessas áreas de fronteira entre os dois povos. Outro conflito também que ficou bastante marcado na história foi em 1994, num país chamado Ruanda, que é um país africano. Então, dois grupos locais, duas etnias regionais, brigaram entre si e ocorreu uma guerra civil onde houve mais de 500 mil mortos. De um lado tinha os Hutus e do outro lado tinha os Tutsis. Então esses dois grupos, Hutu e Tutsi, lutavam pelo poder na Ruanda durante as últimas décadas, depois do final da colonização belga. E eles entraram em conflito e houve essa morte de mais de meio milhão de pessoas no território de Ruanda. E a ONU não fez nada. E a gente volta lá aquela questão no começo que a gente falou, no primeiro capítulo, que o objetivo da ONU é manter a segurança e manter a paz mundial, né? Só que nem sempre a ONU faz isso. Então a ONU, ela não é tão imparcial assim. Nesse conflito de Ruanda, mostra no filme Hotel Ruanda, mostra muito bem qual foi a estratégia, qual foi a forma com que a ONU tratou esse conflito. Simplesmente a ONU não fez nada para que Hutus e Tutsis parassem esse conflito. Enquanto isso, lá em 1994 tinha a Copa do Mundo dos Estados Unidos, então a mídia não deu muita atenção para esse conflito. E tem outros conflitos ao redor do mundo, né? Então tem conflitos lá no Cáucaso, no território russo, né? E que atraem bastante a atenção do mundo, né? Então vira e mexe no noticiário, tem aqueles atentados terroristas, tem atentados em alguns países, né? Isso acaba envolvendo questões étnicas e também religiosas. Tá aqui tem um textinho sobre a tolerância, que o termo tolerância denomina a capacidade de aceitar a diferença e conviver com a pluralidade de opiniões, crenças e ideias. No Brasil, a gente acaba tendo esse tipo de conflito, principalmente em relação às religiões, né, de matriz africana. Teve um caso em Florianópolis que
a Iemanjá foi destruída. Então, se tem todo um preconceito, se tem toda uma intolerância contra alguns grupos que professam religiões de matriz africanas, né? Então, a gente também tem conflitos, a gente tem tensões dentro do Brasil, a gente tem atritos por causa ainda da religião e da cultura das pessoas. E depois aqui eu coloquei o caso do contexto latino-americano, que é o caso da Bolívia, que lá na Guerra do Pacífico, em 1879, os chilenos tomaram o litoral boliviano. Então, na Guerra do Pacífico, que foi uma guerra que também envolveu disputa por recursos naturais, principalmente o salitre, que era usado para fazer explosivo, os bolivianos, eles perderam totalmente a saída para o mar, né? Aqui eu tenho um mapa do território boliviano, toda essa parte ranhurada aqui, ó, que está em verde, era território boliviano, né? Que é a parte aqui do deserto do Atacama, da cidade de Antofagasta. Então, na guerra lá do século XIX, os bolivianos perderam a saída para o mar. E também os peruanos também perderam parte do seu território, as províncias lá de Arica e Tarapacá, que tem duas cidades importantes, que é Arica e Iquique. Então, tanto os peruanos perderam parte do território, no deserto do Atacama, quanto os bolivianos. E esse entrave ele vem se arrastando por mais de 100 anos. A Bolívia ainda reivindica essas terras, porque para a Bolívia isso representou um prejuízo econômico gigante, não ter acesso ao Oceano Pacífico. E aí os bolivianos vão depender dos portos peruanos para exportar, tanto exportar quanto importar, né? Tanto vender para outros países quanto trazer mercadorias. Então isso causou um prejuízo enorme para a Bolívia e também um impasse até hoje com os chilenos. Então, bolivianos e chilenos não se dão bem até hoje por causa da guerra do Pacífico. Então, eu já comentei sobre isso. Envolveu ali os três países. E aqui eu coloquei o papel da ONU, né, que eu já tinha comentado anteriormente, que o objetivo da ONU é manter, né, promover a paz internacional e a segurança, mas nem sempre acontece isso. Tem o caso dos homens e mulheres que são soldados, eles são chamados de capacetes azuis. O Brasil participa de algumas missões ao redor do mundo. A mais conhecida foi aquela do Haiti, que a gente comentou lá no capítulo 1, que as Forças Armadas Brasileiras serviram no Haiti nessa missão de paz. E a ONU tem essa função, só que nem sempre ela acaba exercendo, nem sempre ela acaba fazendo aquilo que ela diz, né? Nem sempre a ONU acaba intervindo, diminuindo a tensão, muitas vezes a ONU ela acaba lavando as mãos, né? Acaba não fazendo nada. Então, o papel da ONU muitas vezes é muito controverso. Então, eu coloquei aqui uma imagem dos soldados, dos capacetes azuis, né, na missão de paz lá no Haiti, em Porto Príncipe, em 2016. E aqui estão os vídeos indicados que eu já havia pedido para vocês dar uma assistida, né? Que é a Guerra Fria 1, Guerra Fria 2, as Ilhas Malvinas e a Guerra do Pacífico, explicando em loco. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Então, a gente falou sobre a ordem bipolar, sobre essa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, e a gente também falou sobre alguns conflitos e tensões que envolvem questões territoriais, recursos econômicos e naturais, rivalidade econômica, questões étnico-religiosas. Falei um pouquinho aqui do conflito que ocorreu na América do Sul, tanto a Guerra das Malvinas, quanto a Guerra do Pacífico, que envolveu Chile, Bolívia e Peru. E a gente também falou um pouquinho sobre o papel da ONU. Então, tipo, a aula de hoje era isso.